Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e assim poder ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de nós, em sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e que também nos orienta na nossa jornada. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 4, os versículos de 8 a 10, está escrito: sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Esse texto nos convida a usar nossos dons com amor e fidelidade. Pedro escreve a cristãos perseguidos, exortando-os a viverem de forma autêntica a sua vida cristã, utilizando seus dons para servir as pessoas. Primeiro, ele diz que nós precisamos ter amor intenso uns por os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Em um mundo dividido, na igreja que enfrenta provações, o amor é o alicerce. Sem ele, nossos dons viram armas de orgulho ou de divisão. Depois ele diz: sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. A hospitalidade vai muito além de abrir a nossa casa, é abrir o nosso coração ao próximo, sem murmuração. Em terceiro lugar, ele diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Dons são confiados, não são nossos. E Pedro reforça: use o que você recebeu para os outros, não para si. O apóstolo Pedro nos chama para uma vida de amor que cobre hospitalidade generosa, mordomia fiel e serviço capacitado pelo Espírito. O nosso grande desafio é não enterrar o que Deus nos confiou, mas multiplicar os nossos talentos com amor para que o reino de Deus cresça em nosso mundo, para que as pessoas sejam abençoadas com os dons que Deus nos concedeu. Convido você para me acompanhar numa palavra de oração. Senhor, obrigado porque Tu fizeste a cada um de nós pessoas únicas, especiais, com dons, talentos, capacidades que o Senhor nos confiou, para que nós pudéssemos abençoar outras pessoas, para que nós pudéssemos abençoar esse mundo que vivemos. Como diz a Tua palavra, nós somos despenseiros, nós somos mordomos. O Senhor nos confia talentos, dons, capacidades para abençoar outros. E precisamos reconhecer que muitas vezes nós enterramos os nossos dons, nós enterramos os nossos talentos, pensando somente em nós mesmos, sem olhar para o próximo. Perdão, Senhor, porque com tantas capacidades, com tantos talentos, nós olhamos só para nós mesmos. Perdão, Senhor, pelo nosso individualismo. Perdão, Senhor, pela nossa incapacidade de olhar ao nosso redor e perceber as necessidades que as pessoas, que o mundo à nossa volta tem. Assim, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Ainda que
Antes de estudar teologia e ser ordenado como pastor, eu estudei eletrotécnica e trabalhei em uma multinacional que montava painéis de comando para grandes indústrias em São Paulo, como a Bosch, por exemplo. Mas, por mais que eu tenha gostado dessa atividade, hoje eu confesso que não me lembro de praticamente nada a respeito dessa atividade profissional. Isso naturalmente aconteceu porque o talento que eu desenvolvi em meus estudos e no estágio que eu fiz naquela empresa ali no início dos anos 80, deixaram de ser praticados, ou seja, eu enterrei esse talento, eu não o desenvolvi e dessa forma eu o perdi. Nós temos conversado nas últimas semanas que uma meta importante na vida como discípulos de Jesus é compreender e integrar o nosso potencial, as nossas habilidades, os nossos dons com a nossa missão de vida, entendendo que tudo o que temos é de Deus e tudo o que vivemos precisa ser vivido diante de Deus. Não há divisão entre sagrado e secular. Nós somos chamados a viver toda a vida sob a autoridade e presença e para a glória de Deus. Então hoje nós vamos encerrar essas conversas refletindo sobre como utilizamos os nossos talentos. Você já parou para pensar o que são talentos? O dicionário diz que talento é inteligência e habilidade em uma área específica. E assim, todos nós temos a capacidade de desenvolver talentos de acordo com as características pessoais que são inatas, que são naturais em cada um de nós. Arte, música, ciência, negócios, medicina, esporte, mecânica, culinária. Deus nos dá muitos talentos, porque Ele, na verdade, quer fazer grandes coisas através de nós. Mas precisamos vencer o medo e o sentimento de inadequação e entender que esses talentos nos foram dados. Não foram apenas adquiridos, conquistados, mas foram dados para abençoar o mundo no qual nós vivemos. Assim, ninguém pode dizer eu não recebi nada de Deus. Ele nos deu autoridade, poder, habilidades e sabedoria. Mas o que nós fazemos com tudo isso? Qual é o propósito de Deus para conosco? Bom, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nos versículos 14 a 30, Jesus conta a história, uma parábola, na verdade, a história de um homem rico, dono de muitas propriedades, que viaja e assim confia os seus bens a 3 servos, 3 empregados. A um, ele confia 5 talentos, a outro 2 e ao último 1 talento. O que era esse talento, 1 talento? Bom, na época, talento era uma unidade monetária que valia cerca de 6.000 denários. 6.000 denários era o salário equivalente a quase 20 anos de um trabalhador comum. Então esse proprietário, na sua ausência, ele espera que o seu dinheiro, que os seus recursos não fiquem parados. Então, quando ele confiou tais quantias a seus servos, ele esperava por rendimento, ele esperava por desenvolvimento. Outro aspecto interessante dessa parábola é que esse senhor confia quantidades diferentes de talentos a cada um dos seus servos. O que isso significa? Significa que ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidades para utilizar e desenvolver os seus talentos do que outros. Então, sob essa lógica, cada servo recebe uma quantidade adequada de talentos para o seu perfil e assim administrar de forma correta. Bem, o servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar, esse patrimônio. O mesmo também fez o servo que recebeu 2 talentos. Já o servo que recebeu apenas 1 talento, ele enterrou esse talento e ficou aguardando a volta do seu senhor. O costume de enterrar no chão quantias de dinheiro ou tesouros dos mais diversos era até uma prática bastante comum naquela época. Bom, acompanhe comigo agora o desfecho dessa história a partir do versículo 19 até o versículo 30.
Então o Evangelho diz que depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu então: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o senhor então respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor então respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta, pelo menos com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá uma grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o patrão retornou de sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram seus resultados. O proprietário aprovou os resultados obtidos e ainda prometeu confiar aos servos bens ainda maiores. Além disso, ele também convidou esses servos a participarem da sua alegria, ou seja, a comemorar com ele. Essa expressão, ela remonta a uma ideia de confraternização, ou seja, uma espécie de festa, onde os servos sentariam à mesa com seu senhor para juntos se alegrarem em torno dos resultados obtidos. Já o servo que recebeu 1 talento e o enterrou foi chamado pelo proprietário de mau, negligente, inútil. Diferentemente dos outros, ele não foi convidado a participar da confraternização com seu senhor. Ao contrário disso, ele perdeu qualquer privilégio que tinha, restando-lhe apenas um terrível lamento. Algumas pessoas interpretam esta parábola de forma totalmente equivocada, confundem os talentos com a graça salvadora de Deus, ou pior, identificam a administração dos talentos como sendo uma obra que pode conduzir alguém à salvação. Bom, definitivamente essa não é o princípio ensinado aqui na parábola dos talentos. Os talentos jamais servirão para garantir um lugar melhor no reino de Deus. Ninguém poderá apresentar a multiplicação dos seus talentos que recebeu como um resultado meritório para a salvação eterna ou para um lugar especial no reino de Deus. Os talentos não são nossos. Os talentos nos são confiados por Deus para realizarmos a nossa missão. Nós somos apenas depositários. Não somos donos dos talentos que nós recebemos. Nós apenas administramos. Nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e vai continuar sendo. Algumas pessoas até se vangloriam diante das suas realizações e capacidades, mas se esquecem que a fonte de tudo o que somos e que temos é justamente Deus. Ele é o Criador, Ele é o sustentador da vida, Ele nos criou. Então o que importa não é o talento que a pessoa tem, mas sim a forma como se faz uso dele. Deus não espera de um de nós, gente, perfeição. Deus espera que nós utilizemos as habilidades que nos são confiadas. E assim, nenhum de nós é igual ao outro, especialmente quanto aos nossos talentos e habilidades. Mas todos nós somos chamados a utilizá-los com zelo. A parábola, assim, nos diz que qualquer que seja o talento que nós possuamos, grande ou pequeno, nós devemos entregá-lo para servir a Deus. Ao recebermos os talentos em gratidão a Deus por ter confiado a nós esses talentos, nós precisamos assim aperfeiçoá-los, desenvolvê-los, a fim de que eles sejam úteis
para a expansão do reino de Deus. Assim, o homem que recebeu um talento não o perdeu. Ele apenas se limitou a não fazer nada com ele. Inclusive, se ele tivesse se arriscado e tivesse perdido esse talento, teria sido muito melhor do que não fazer nada com ele. Então, a pessoa que tem um só talento pode se sentir tentado a dizer: bem, eu tenho só um talento tão pequeno, posso fazer tão pouco com ele, que não vale a pena o esforço. Melhor é guardá-lo, preservá-lo, porque de repente a minha contribuição é tão irrelevante, tão insignificante. Na verdade, se uma pessoa tiver um talento e usa, é cada vez mais capaz de fazer mais coisas com esse mesmo talento. Mas se tiver um talento e não o utiliza, ele o perderá. Assim, aconteceu, né, com a minha habilidade, com o meu talento que eu desenvolvi como eletrotécnico há mais de 30 anos atrás. Se tivermos alguma capacidade para algum esporte, para algum artesanato, se nós tivermos habilidade para fazer alguma coisa, quanto mais nós empregamos, quanto mais nós utilizamos essa capacidade ou esse dom, maior será o trabalho que seremos capazes de fazer, e com mais competência, com mais rapidez, com mais habilidade. Enquanto que, se não o usamos, nós o perdemos. Isso se aplica tanto a uma habilidade esportiva, como a tocar um instrumento musical, a cantar, preparar uma mensagem, esculpir uma madeira, ou mesmo pensar, mesmo a reflexão, né? Hoje se fala tanto que as pessoas perderam a sua capacidade de reflexão porque não precisam mais pensar, né? Tudo vem pronto por meio das redes sociais. Então a vida nos ensina que a única forma de nós mantermos um dom, um talento ativo, é utilizá-lo a serviço de Deus e a serviço do próximo. Então o Senhor da parábola ordena que o talento enterrado pelo servo fosse dado àquele que tinha 10 talentos. Isso parece até um absurdo. Mas eu fico pensando nessa parábola e, na verdade, isso é muito mais comum dentro das nossas igrejas e organização em geral do que nós imaginamos. Porque, normalmente, pessoas com 10 talentos fazem o trabalho que uma pessoa de um talento deveria ter feito. Não é assim? Que, de repente, aquela pessoa que tem aquele talento que fica guardado, que fica enterrado, o que acontece é que aquelas pessoas que são mais ativas, né, que de fato colocam os seus dons a serviço, os seus talentos a serviço de Deus e do próximo, acabam fazendo, né, a atividade, o trabalho que aquela pessoa que tem apenas um talento deveria ter feito. Então, um princípio universal da vida está expresso justamente no versículo 29. A pessoa que utiliza os seus muitos talentos sempre ganha mais, e aquele que não os utiliza acaba perdendo. Mas não se engane, mais talentos significa mais responsabilidade e não mais privilégios. Porque isso às vezes é um engano, entender que muitos talentos significa que é simplesmente uma pessoa mais privilegiada. Não, é uma pessoa com mais responsabilidade. Responsabilidade com a missão de Deus nesse mundo, responsabilidade também com outras pessoas. Então, como é que você pode usar os seus talentos? Lembrando mais uma vez que não há divisão entre o sagrado e o secular. Nós somos chamados a viver toda a vida sob a autoridade e presença e para a glória de Deus. Então, na sociedade e com a sua profissão, você, por exemplo, é desafiado a ser um funcionário público dedicado, servindo com integridade. Ou, então, um professor comprometido com a educação, formando vidas. Um engenheiro competente, construindo com excelência. Um profissional da saúde dedicado, cuidando como Cristo também cuida das pessoas. Um juiz ou um advogado ético, que busca a justiça e não apenas os seus próprios interesses. Empresários que são socialmente comprometidos. Vendedores que são honestos.
administradores que também são competentes e assim, cada um com sua respectiva atividade profissional a exerce com zelo, com dedicação, utilizando, né, as suas competências, os seus dons, os seus talentos, com vistas a suprir a necessidade do próximo e não apenas em adquirir fama, sucesso e dinheiro. Cada profissão, cada atividade profissional é uma forma de nós servirmos a Deus e ao próximo. Mas na sua comunidade de fé, na Luterana Floripa, aqui especificamente, você também pode servir a Deus no ministério infantil, moldando as futuras gerações, né, com a palavra de Deus, com jovens e adolescentes, guiando, né, esses jovens, esses adolescentes no início da sua caminhada, no Ministério Pão e Vida, cuidando dos necessitados, no Corações Alegres, acolhendo os idosos, no coral, louvando com a sua voz, no grupo de visitação, levando consolo e graça de Cristo aos idosos e enfermos, no grupo de música, nos grupos de música, servindo a comunidade na adoração a Deus, ou mesmo como recepcionista nos cultos da Luterana Floripa, acolhendo os visitantes e as pessoas que chegam, ou mesmo orando, intercedendo, né, pelas lideranças, pelos pastores, pela comunidade. Você pode estar usando os seus talentos. O que você tem feito com seus talentos? Você é um multiplicador ou você é um coveiro dos talentos que Deus lhe confiou? Você é frutífero ou você é estéril? Nós não somos chamados apenas para esquentar bancos ou cadeiras em nossas comunidades. Nós somos chamados para produzir frutos. E Deus te capacita com dons. Use o dom que você tem. Ele vai multiplicar. Ele vai se desenvolver. Não tenha medo, não tenha receio. Se Deus te deu um talento, um dom, uma capacidade, use-a para o bem do próximo, para o louvor e para a adoração a Deus. Bem, eu não posso colocar motivação em você. Não posso obrigar você e nem quero fazer isso. Mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus tire você do seu conforto. Que, motivado pela graça de Deus, você possa assumir o seu papel na igreja e na sociedade, manifestando o reino de Deus com os talentos que Deus lhe deu. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos fizeste de forma tão maravilhosa, com habilidades, talentos, nos concede dons espirituais, sobrenaturais, para servir, para abençoar. Senhor, nos ajuda, nos motiva, nos move com Teu Espírito para que nós possamos colocar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades a serviço do próximo, para a glória do Teu reino. Assim, Senhor, é que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Se você quer receber mais informações sobre a nossa comunidade, funcionamento, grupos, ministérios, faça contato pelo WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, escaneie o QR Code e faça parte do nosso grupo de comunicações. Um convite especial para todos os casais que nos acompanham aqui no dia 28, na próxima terça-feira, 28 de abril, às 20 horas. Convido todos os casais para a palestra Entre Telas e Abraços. Quantas noites você ficou rolando o feed em vez de conversar com as pessoas que você ama? Quantos momentos de intimidade foram interrompidos por um sinal de mensagem chegando? Eu penso que as telas, de fato, estão roubando os nossos abraços. Então vamos conversar sobre como as redes sociais produzem afastamento afetivo no casamento e compartilhar estratégias práticas para desenvolver conexão e vínculo conjugal. Tire esse tempo com seu cônjuge, participe desse momento de reflexão para a sua vida. É importante que você faça a inscrição pelo WhatsApp da Secretaria da Luterana Floripa. Nos dias 1 e 3 de maio, ou seja, no próximo final de semana, acontecerá em Governador Celso Ramos um Encontrão Nacional, um retiro comemorativo aos 60 anos do Movimento Encontrão. Esse encontro é aberto para todas as pessoas que amam Jesus, que desejam viver o reino de Deus, que queiram receber mais da palavra e crescer na caminhada com Cristo.
Além do louvor, palestras, conversas, haverá também programação exclusiva para crianças de 4 a 10 anos, para jovens de 11 a 17 anos. Você ainda pode fazer a sua inscrição por meio do QR Code que também está aparecendo aí na sua tela. E se houver alguma dúvida ou você precisa de mais alguma informação, você pode fazer contato direto também com o WhatsApp da Luterana Floripa. Nós queremos animar você a estar presente nesse grande encontro que acontece então nos dias 1 a 3 de maio. Bom, em vista disso, no dia 3 de maio, domingo, nós teremos culto presencial no Templo da Luterana Floripa apenas às 9 horas da manhã. Um único horário no dia 3 de maio, às 9 horas da manhã e também aqui pelo YouTube. Você também é convidada a contribuir com a nossa comunidade, orando, se envolvendo, servindo, colocando seus talentos em prática, mas também você é convidado a ofertar financeiramente. E se esse for o seu desejo, oferte por meio da chave Pix que aparece aí na sua tela. E se você precisar de mais alguma informação, também entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar, se você precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana para você.